digno de glória. No céu nós cantaremos. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é digno, amém, irmão? Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do seu louvor, amém, glória a Deus. Então, vai se sentando aos poucos. Se você ainda não falou com a pessoa que está do seu lado, já dá um abraço nela. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Quinta Viva, a quinta mais avivada dessa cidade, amém? Então você escolheu o lugar certo para estar essa noite, que é aqui na sua igreja, na sua casa, junto com a sua família, amém? Então quero começar dando alguns avisos, algumas informações importantes, para que você fique por dentro de tudo e não perca nada que a nossa igreja preparou para você. Então, neste sábado nós temos VIPs em Love. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Aí sim, gostei, hein? Então, neste sábado nós temos VIPs em Love. Então, essa programação é totalmente pensada nos apaixonados, né? Tanto para quem já namora ou você que está solteiro, esperando no Senhor aí a sua bênção, a sua hora vai chegar. Então, essa programação é pensada para todos os jovens, né? Tanto namorados, solteiros. Então, nesse lugar, nessa programação, você vai receber instruções preciosas e que, com certeza, vão ser essenciais para você ter um relacionamento saudável quando estiver namorando. E para quem está solteiro, não ficar ansioso, mas saber o tempo certo e o momento de entrar em um relacionamento. Amém? Então, neste sábado, às 19 horas. E também, na outra sexta-feira, no dia 29 de junho, ou dia 27 de junho, já vai ser o início do acampamento das crianças, do Crianças Verbo da Vida, que é o nosso Acamp Kids. Amém? Então, já fica ligado aí, você que é pai, mãe, ou tem alguma criança na sua vida que você percebe que é importante ela participar desse evento. Você vai ter esse último domingo, esse domingo agora, é o último domingo que você tem para fazer a inscrição ou completar lá, é a inscrição do seu filho. Então, não perde tempo, aproveita, corre para você fazer esse investimento e não deixar o seu filho de fora desse tempo. Amém? Todas as vezes que as crianças da nossa igreja vão para eventos como esse, elas voltam mais avivadas, elas voltam mais diferentes. Então, não perde a chance de investir na vida de uma criança, do seu filho, ou de qualquer outro pequenino que você conhece, que faz parte da sua vida. Amém? Então, ao final do culto, passa lá e faz a inscrição do seu filho. Amanhã, sexta-feira, nós temos aula do discipulado. Então, se você está fazendo o discipulado, amanhã lembra que tem aula. Ou se você ainda não fez o discipulado, ou já começou e não concluiu, você ainda pode fazer parte dessa turma. Você só precisa vir amanhã às 19 horas. Amém? Glória a Deus. Então, quero saber quem está visitando a nossa igreja pela primeira vez, se é a sua primeira vez aqui. Eu gostaria de conhecer você. Tem alguém nos visitando hoje? Glória a Deus. Temos sim visitante. Quero pedir para você ficar de pé, para que todos possam te conhecer e assim te receber da melhor forma. Então você que está aí próximo a ela já sabe o que fazer. Glória a Deus. Então, quero dizer que você é muito bem-vinda. Se você já congrega em algum lugar, leve um abraço nosso, da nossa igreja, para o seu líder ou para o seu pastor. Mas se você ainda não congrega, esse aqui é um bom lugar e nós vamos estar com muitas expectativas e felizes em te receber. Amém? Glória a Deus. Então, vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas.
Amém? Abre comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6. Amém. Então, está escrito: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. No versículo 10 ele fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Nesse versículo, nessa passagem, a gente vê o apóstolo Paulo ensinando sobre um princípio, sobre uma lei que ela funciona em todos os lugares, que é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, essa lei, ela funciona em qualquer lugar do mundo. Não importa se você está aqui no Teresina ou no outro lado do mundo, essa lei, a lei da semeadura, ela vai funcionar. E o apóstolo Paulo nos lembra esse princípio, essa lei. Em seguida, fala como nós devemos ofertar. Ele fala que cada um precisa contribuir segundo estiver proposto no nosso coração. Não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Em seguida, ele diz que Deus pode fazer abundar. Mas eu gosto que mais na frente, no versículo 10, ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então, eu sempre fico impressionado com esse versículo, por mais simples que seja, mas é interessante que ele fala que aquele que dá semente ao que semeia também dá pão para alimento. Ou seja, o mesmo que nos dá o recurso para ofertar, ele também nos dá o pão, nos dá a provisão e não nos deixa faltar nada. Amém? Esse versículo nos mostra que nós não temos motivos para não ofertar, que não precisamos ter medo de falta, ou não precisamos ficar preocupados em dar porque vai faltar, mas nós podemos confiar de que se nós damos, se nós semeamos, nós podemos ficar tranquilos naquele que nos provê tudo, aquele que supre todas as nossas necessidades. Amém? E em seguida ele fala: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Muitas vezes a gente vê pessoas no mundo, até mesmo na igreja, as pessoas querendo enriquecer, querendo ter grandes riquezas, mas muitas vezes elas não alcançam porque não buscam com o propósito certo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ele vai nos enriquecer, mas com o propósito de ter para toda generosidade. Amém? Então, se nós temos algo, se nós recebemos algo do Senhor, nós precisamos usar aquilo que nós temos para toda generosidade. Amém? Então, esse momento de dízimos e ofertas é a oportunidade perfeita para que nós manifestemos a generosidade de Deus que já está em nós. Através do nosso dízimo, que você já sabe, que é um princípio bíblico deixado pelo Senhor, e também você vai ofertar, amém? Como a Bíblia nos ensina, segundo estiver proposto no coração. Amém? Então, com esse entendimento, separa aí a tua oferta, o teu dízimo. Você pode ofertar através dos envelopes que está disponível aí nos assentos, e também através do Pix que está aparecendo aqui no telão, ou através de cartão de crédito que está disponível lá com as nossas tesoureiras. Amém? Você que nos acompanha aí de casa também deve fazer parte desse momento, contribuindo através do Pix que está aparecendo aí na sua tela. Amém? Então, vou pedir aqui para um consagrado trazer minha oferta. Amém. Glória a Deus. Então, você já separou aí a sua oferta, já fez através do Pix.
Você vai fazer através de envelopes, levanta a mão, ou levanta o envelope, ou se vai fazer através do Pix, levanta a sua mão. Vamos render graça por essa oportunidade, esse privilégio de poder semear na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de ofertar, de semear, Pai, no teu reino, de plantar uma semente, Pai, certo de que você é aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Você é aquele que nos supre em tudo, Pai, e não nos deixa faltar nada. Por isso nós te agradecemos, semeamos com entendimento, Pai, entendendo que esse é um ensinamento, é um princípio, e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que você nos dá de semear e o recurso para plantar, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pode vir ofertar com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegra com a colheita, dançar me alegra com a colheita, dançar me alegra com a colheita. Eita, 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 eita. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo vai bem com vocês? Obrigada, gente. Vocês são um sucesso. Tudo vai bem? Animados para receber a palavra de Deus? Glória a Deus. Que privilégio nós temos, queridos, de termos um lugar para congregar, para receber a palavra de Deus. Termos liberdade para nós expressarmos a nossa fé e recebermos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente não pode tornar esse momento um momento comum. A gente não pode se acostumar com as cortinas, com a liturgia e deixar de receber da unção de Deus, do sobrenatural de Deus que está disponível, da palavra de Deus que vai ser liberada sobre as nossas vidas, porque eu gosto sempre de trazer isso à minha memória. Quando as primeiras vezes que eu cheguei no Verbo da Vida, eu ouvi essa frase e dizia que uma palavra vinda de Deus pode mudar a minha vida e o meu ministério para todo sempre. Então, toda a palavra ela é inspirada e ela vai transformar as nossas vidas, vai alcançar as nossas vidas e nós sairemos daqui mais recarregados daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Você pode curvar a sua cabeça para nós orarmos rapidinho? Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor, pela sua unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, Pai. Nós consideramos a tua palavra como a verdade, declaramos o nosso coração, sendo uma boa terra para receber a sua palavra. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Nós vamos avançar, crescer, prosperar naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem para essa igreja, para o Ministério Verbo da Vida nesse lugar, Senhor. Nós cremos que vamos crescer espiritualmente e avançar no plano e no propósito que o Senhor tem para nós. Eu declaro de já falido todos os planos do diabo para impedir que essa palavra alcance as nossas vidas, Senhor. Satanás, você é um perdedor. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra por gentileza em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Nós vamos falar sobre a imutável palavra de Deus. Amém? Como é importante, gente, enquanto você abre, eu vou aqui iniciando e contextualizando. Como é importante, gente, a gente considerar a palavra como uma verdade nas nossas vidas. Como a gente não pode, queridos, passar a nossa vida como cristãos, vivendo baseado naquilo que alguém disse ao nosso respeito. Vivendo baseado em um relatório natural que recebemos. Vivendo baseado as instruções que são contrárias à palavra de Deus, que chegaram até a nossa mente e o nosso coração, antes de nós nascermos de novo. E tudo isso conduzir a nossa vida. Queridos, nós não podemos negligenciar as informações que nós recebemos durante toda a nossa vida e deixar com que a palavra seja sujeitada por essas informações.
Deixar com que a palavra ela esteja abaixo daquilo que eu penso e daquilo que eu acho. Não, queridos, nós nascemos de novo. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós mudamos de reino, nos tornamos uma nova criatura. Hoje, nós fazemos parte do reino de Deus. Hoje, nós somos filhos de Deus. Não somos mais aquela velha criatura, não somos mais aquela velha pessoa. Não vivemos mais baseado nos nossos sentimentos. Não vivemos baseado naquilo que diziam ao nosso respeito ou aquilo que pensavam ao nosso respeito. Hoje, nós precisamos viver baseados naquilo que a palavra de Deus diz. E em vez de nós deixarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos, aquilo que eu acho, sujeitar a palavra de Deus, eu preciso sujeitar o que eu penso, o que eu acho, aquilo que eu recebi, à palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela precisa governar a nossa vida. A palavra de Deus precisa governar o nosso casamento. A palavra de Deus precisa governar a criação dos nossos filhos, o nosso ministério. Porque tem pessoas que acham assim, é o meu ministério, então eu não preciso de uma liderança acima de mim. Afinal de contas, eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu não preciso estar abaixo de ninguém, de homem nenhum. Eu quero dizer que essa é uma frase que o diabo cita no coração de alguém. Porque todo e qualquer ministério que você tenha recebido do Senhor, queridos, você precisa estar abaixo de uma liderança. Você precisa ter alguém para governar, para te instruir, para te inspirar, para te corrigir, para te conduzir na sua caminhada. Afinal, a palavra de Deus fala, não com essas palavras que eu vou dizer, mas estou parafraseando. Deus não estabelece neófitos. Deus não estabelece pessoas que acabaram de entender que elas têm um chamado e porque elas têm um chamado, elas vão se colocar nessa vida ministerial de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus não é assassino de pessoas, queridos. Quando eu digo isso, é porque um neófito, alguém que começou a sua caminhada cristã agora, ela precisa caminhar, ela precisa ser corrigida, precisa ser ensinada, precisa ser treinada, precisa aprender a palavra de Deus, porque senão, em vez de pessoas serem alcançadas, pessoas vão morrer. E eu não estou falando de uma morte física, eu estou falando delas estarem mais distantes daquilo que a palavra de Deus diz como verdade. Então veja como é importante, queridos, eu sujeitar o que eu penso, o que eu acho, as ideias. Porque, queridos, deixa eu dizer, nossas decisões, elas são tomadas baseadas em ideias que nós temos, em pensamentos que temos. Vocês estão aqui? E quando eu falo isso, queridos, eu entendo e eu sei que a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, ela vai nos corrigir, mas eu não posso aceitar somente a parte da palavra que diz, Jesus morreu por você, para te tornar uma nova criatura, para você ser livre do inferno, viva de qualquer jeito. Aleluia! Queridos, existe um padrão divino que Deus tem expectativa que a gente viva na sua palavra. Existe uma forma de nós vivermos e nos conduzirmos para o plano e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro passo, queridos, para a gente cumprir o plano e o propósito que a gente tem para nós, que Deus tem para as nossas vidas, é nós nos sujeitarmos à palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo fala, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Um dia, porque nós recebemos Jesus, nos tornamos justos, nos tornamos filhos de Deus, estamos nessa condição, não por aquilo que nós fazemos, mas porque cremos naquilo que Jesus fez. Mas entenda, a gente recebeu Jesus e muitas vezes nós viemos cheios de crecas, cheios de pensamentos, de ideias erradas que conduzem um casamento, que formam opiniões, que formam ideias que vão nortear as nossas decisões. Que vai dizer, tem pessoas que recebem Jesus, entendem que foram livres do inferno, mas não querem aceitar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de dízimos e ofertas. Não, eu creio que Deus enviou Jesus para me livrar do inferno, mas esse negócio de dízimo, nem conhece muito a palavra, mas diz assim, o dízimo nem é da nova aliança. Mas se você conhecesse de fato a palavra de Deus, você não diria isso.
você ia entender que o dízimo é de Deus. Ele é do Senhor. Amém? Foi estabelecido antes mesmo de que a lei tivesse sido estabelecida. Não porque eu estou dando dinheiro para pastor. A Bíblia diz, queridos, que aqui são homens que recebem, mas lá aquele que se testifica que vive. Conheça a palavra de Deus e ajuste as suas ideias e os seus pensamentos àquilo que a Bíblia diz. E sabe, a gente vai viver pela fé naquilo que a palavra de Deus diz, mas nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos aparar as arestas. Nós precisamos nos livrar de todo pecado, de todo pensamento, de toda ideia que nos afasta do pleno conhecimento da verdade. Mas para eu fazer isso, queridos, eu preciso estar bem fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que eu posso. Eu preciso saber o que eu tenho. Eu preciso saber aquilo que Jesus conquistou para mim. Qual é essa nova realidade que cabe a mim? Como eu vou ser conduzido pelo Espírito? Qual é o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida? Porque eu quero lhe dizer que você não está aqui nesse lugar para ser enfeite. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Deus conta comigo e com você, queridos, para nós avançarmos e alcançarmos essa cidade. Mas sabe que a gente não vai avançar e alcançar a cidade como bebês espirituais? Como crianças, nós precisamos deixar o berçário. Nós precisamos deixar a mamadeira, deixar a chupeta. E quando eu digo isso, queridos, é sujeitar tudo aquilo que nos impede de avançar. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo que toda ela é inspirada por Deus. Então eu não posso viver como uma criança, que às vezes uma criança ela quer selecionar o alimento. Não, eu só gosto quando o pastor Fábio ministra, porque afinal de contas ele é o pastor presidente. Ou a Sameire. Não, eu não gosto desse assunto de fé. Está complicado, queridos. Porque Deus fala na sua palavra que o justo vai viver pela fé. E a gente não pode se cansar de ouvir sobre isso. O justo vai viver pela fé. Pela fé no quê? Naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Eu não posso considerar que, não, eu recebo aquilo que a Bíblia diz sobre salvação. Eu recebo o que a Bíblia diz sobre dízimo, sobre prosperidade, sobre comunhão. Mas eu não aceito sobre cura. Porque eu sei que Deus está me ensinando através dessa enfermidade. Misericórdia, queridos. Jesus já levou toda doença e toda enfermidade. Mas é porque você não sabe o que eu estou sentindo. Eu quero lhe dizer que o que você está sentindo é um fato. Não é uma verdade ao seu respeito. Eu ouvi um homem de Deus falar que fatos mudam, mas a verdade da palavra, ela nunca vai mudar. Sabe o que é um fato? Hoje nós podemos estar com um sintoma, mas não quer dizer que nós vamos passar a vida toda com esse sintoma. Hoje nós podemos estar com um diagnóstico, mas isso não significa dizer que nós vamos viver debaixo desse diagnóstico. O que nós vamos fazer é acatar aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito e sujeitar esses fatos, que se fatos são realidades transitórias. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro, mas a palavra ela não é transitória. Ela é imutável. O que Deus disse ao nosso respeito, queridos, que nós somos curados, é a verdade. O que Deus disse ao nosso respeito sobre prosperidade, sobre sermos prósperos, é a verdade. O que Deus disse na sua palavra a respeito dele ter restaurado nosso relacionamento e a nossa comunhão com ele através de Jesus, que hoje nós temos acesso livre, nós podemos nos achegar ao Pai sem culpa, sem condenação, orar a ele, pedir a ele, sabendo que ele está nos ouvindo. É uma verdade imutável. Mas sabe, às vezes o que acontece é que os fatos, eles querem confundir aquilo que nós estamos crendo baseado na palavra de Deus. Mas eu quero lhe dizer, fica firme. Deus não volta atrás na sua palavra. O que ele disse ao seu respeito, ele vai cumprir. Aleluia. Então, eu não posso considerar fatos, situações transitórias, situações que estão acontecendo hoje, que são circunstâncias. E me dobrar essas circunstâncias, acreditando que elas são as verdades ao meu respeito. Sabe, Jesus, ele foi levado e foi tentado pelo diabo no deserto e várias circunstâncias se apresentaram a ele. O diabo apresentou um quadro natural para ele.
naquele momento onde ele estava mais sensível ao Espírito, em um tempo de oração, em um tempo de jejum. E o diabo chegou para ele com uma necessidade natural, naquele momento, uma circunstância natural. Mas Jesus respondeu para ele, está escrito, Satanás, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é assim que nós precisamos nos posicionar, queridos, quando algo chega na nossa vida. Quando estamos naquela ideia e naquele pensamento de que estamos estagnados, de que não estamos avançando, de que não estamos prosperando, de que não estamos fazendo, parece que nada dá certo. Sujeite essas ideias, esses pensamentos, àquilo que a palavra de Deus diz. E comece a liberar a sua fé, baseado no que a palavra de Deus diz. Eu sou abençoado, eu estou avançando, eu sou próspero, eu estou avançando para o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu estou correndo a minha carreira. Eu estou prosperando, Satanás. Assim como Jesus fez. Mas às vezes o que acontece é que nós não estamos firmes na palavra. E a gente se senta para escutar o que o diabo está dizendo. Não vai dar certo mesmo. Nunca deu certo na sua família. Nunca funcionou. Olha aí para a tua família. Olha aí o bairro de onde tu vem. Olha aí da cidade que tu vem. Isso que tu está fazendo aí não vai dar certo. E às vezes a gente senta para ouvir e ainda conversa. É isso mesmo, não vai dar certo. Mas sabe, queridos, a gente precisa sujeitar esses ataques do diabo. Esses sofismas, essas ideologias, essas ideias que ele vem sorrateiramente na sua sagacidade para nos roubar e nos tirar do plano e do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E sujeitar com a palavra de Deus, não só no nosso coração, mas na nossa boca. Dizendo, eu não sou mais essa criatura. Essa velha criatura morreu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou abençoado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou uma pessoa que ando no domínio próprio. Eu ando em amor, eu ando em paz, eu ando em longanimidade. Onde eu ando não levo confusão. A paz que habita em mim vai se estabelecer no ambiente onde eu estou. Porque maior é aquela realidade, é aquela verdade imutável da palavra que se diz ao meu respeito do que aquilo que naturalmente está se apresentando aos meus olhos. Sabe, queridos, e a gente precisa usar a palavra como uma plataforma. A palavra de Deus, ela precisa estar bem firmada no nosso coração, porque nos dias maus é ela que vai nos sustentar. E eu não posso deixar de receber a palavra no dia que o dia mau bater na minha porta. Porque não é se, é quando. Jesus disse que nós vamos ter aflição, nós vamos ter dias difíceis. Jesus disse isso. Eu não estou dizendo que nós vamos viver uma vida difícil. Eu quero dizer que circunstâncias difíceis vão chegar, mas vai nos encontrar pautados e firmados naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E nós vamos tirar desse bom depósito aquilo que a palavra de Deus diz. Nós vamos dizer que nós somos sarados e curados. Nós vamos dizer que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. Nós vamos dizer que nós estamos avançando, que não estamos estagnados, que nós estamos correndo velozmente. Nós não somos aquilo que você está dizendo, diabo, eu sou aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu sou aquilo que Deus diz ao meu respeito. Essa palavra não é só um pedaço de papel, ela é uma verdade imutável no meu coração e eu não abro mão dela. Eu não abro mão, queridos, daquilo que a palavra de Deus diz, quando diz que quando eu for fazer uma coisa, vai prosperar, será abençoado. Então eu preciso trazer essa verdade da palavra para a minha vida profissional e dizer que eu vou fazer as coisas, vou fazer bem, vou ser guiado pelo Espírito e vai funcionar. Pode todo mundo não estar dando errado, eu não sou todo mundo, já dizia minha mãe, vai dar certo, vai acontecer, o Senhor vai me inspirar, Ele vai me dar estratégias, eu não estou sozinha, eu não estou desamparada, eu não estou solta no meio da guerra, não, Deus é o meu Pai, Ele está cuidando de mim, Ele vai me inspirar, Ele vai me conduzir através do seu Espírito, e eu sei que isso é algo temporário, porque o que é verdadeiro na minha vida é o que a palavra de Deus diz.
E o que ela diz, queridos? Que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Mas sabe, para que isso se torne realidade nas nossas vidas, eu preciso sujeitar aquilo que eu penso e aquilo que eu acho à palavra de Deus. Nós não podemos limitar a nossa vida, queridos, àquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos sentindo, não. Nós precisamos pautar a nossa vida naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele se responsabiliza por aquilo que ele disse. Então, quando você está declarando a palavra de Deus, que diz que você já é sarado e curado, que diz que Jesus já levou todas as enfermidades, é responsabilidade de Deus, queridos, através da sua fé que se manifeste aquilo que você está crendo na palavra. A própria Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele diz, está feito. Eu preciso crer no que a palavra de Deus diz. 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, abra aí por gentileza. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Eu não posso selecionar uma parte da palavra e não aceitar o restante da Bíblia, daquilo que foi inspirado pelo Espírito de Deus, que está escrito ao nosso respeito. Eu só concordo sobre a fé, mas eu não concordo sobre cura. Eu concordo sobre cura, mas eu não concordo sobre dízimos e ofertas. Eu concordo sobre dízimos e ofertas, mas eu não concordo com esse negócio dessa palavra do ano transbordar. Aleluia. Queridos, nós precisamos aceitar aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra inspirada pelo Espírito que Deus deu a Sames para ministrar para o ano de 2025 foi uma palavra inspirada pelo Espírito baseada na palavra de Deus. E eu preciso acolher. A própria Bíblia diz, queridos, vamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. E eu sei que quando nós somos corrigidos, muitas vezes nós não gostamos. Muitas vezes nós ficamos meio que incomodados com uma correção, com um alinhamento que é necessário ser feito na nossa vida, queridos, à luz daquilo que a palavra de Deus diz. Mas sabe, é proveitoso para nós, é crescimento. Ninguém deixa um filho pequeno errando, querendo sair nessa avenida aqui, correndo sem que ninguém olhe, sem olhar para o sinal. Não, ninguém deixa, porque sabe que o resultado é morte. Um pai cuida do seu filho e zela para que ele vá bem, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Assim é Deus. Através da sua palavra, quando ele está ministrando nas nossas vidas, queridos, por meio da sua palavra, é para que a gente cresça. Ele nos criou para um propósito. Mas sabe o que é que tem acontecido? Às vezes a gente fica afundado e mergulhado em sofisma. E eu não estou falando da vida de ninguém. Eu sei o que é você ser nascido de novo e você viver como quem não é nascido de novo. Domingo eu estava aqui e eu falei sobre isso. Durante 5 anos, tudo que eu sabia da palavra de Deus é que Jesus tinha me livrado do inferno. Ponto. Mais nada. Eu não sabia as realidades. É tanto que eu trabalhava e não havia resultados na minha vida. Por quê? Porque descumpria princípios da palavra. Eu não entendia que a vida próspera que Jesus conquistou para mim, naquela cruz, estava ligada a um princípio chamado dízimo e oferta. E aí, queridos, que quando nós descumprimos os princípios da palavra, sabe o que acontece? Nós estamos dando brecha para o diabo atuar nas nossas vidas. E então eu passava ano após ano com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades de matricular o menino, de comprar o material, de pagar as mensalidades. Trabalhava, sempre trabalhei, nunca fui preguiçosa, graças a Deus. Porque o trabalho é divino, amém, gente? Mas sabe, era um saquetel furado, o dinheiro entrava, mas escoava, porque não cumpria princípios. E então, quando a palavra de Deus chega nas nossas vidas, queridos, e o conhecimento chega, é por isso que é tão importante a gente conhecer. Jesus disse, a gente erra em não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Como nós vamos nos levantar em fé diante de dias e circunstâncias difíceis, queridos, sem conhecer a palavra?
sem considerar a palavra como verdade. Não, mas é porque você não sabe. A minha vida é quase como se a pessoa dissesse assim: eu faço tudo o que a Bíblia diz, é a Bíblia que está errada. Não, vamos sentar aqui, olha. Não, mas você está fazendo assim, você está declarando a palavra, você está buscando ao Senhor, você está sendo conduzido pelo Espírito. Não, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas não congrega. Não cumpre princípios. Fala das autoridades. Eita glória. Fala dos irmãos, semeia contenda, divisão. Então perceba que existem muitos ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida. Como eu digo, quando nós nascemos de novo, a gente vem com um trem carregado de coisas que não fazem parte do reino de Deus. E que a gente precisa descarrilhar essas cargas e avançar para a nova vida que Deus projetou para nós. À luz daquilo que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Salmos 138, verso 2. A Bíblia diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, esse texto de Salmo 138 nos mostra a importância da palavra de Deus. Ele pegou a sua palavra e o seu nome e exaltou e colocou acima de todas as coisas. Mas sabe o que tem acontecido muitas vezes? A gente tem colocado a palavra de Deus abaixo das coisas, abaixo das ideias, abaixo dos pensamentos. Quer ver uma ideia, queridos? Um pensamento? Não, as coisas não dão certo aqui em Teresina. As coisas aqui em Teresina não funcionam. Esse estado é um estado muito pobre. Esse estado, ele é um estado muito religioso. As coisas aqui não avançam, as igrejas aqui não crescem. Eu quero dizer para você que isso são sofismas. São ideias contrárias ao plano de Deus, queridos. Porque se você está aqui, Deus está aqui. Deus quer que você avance aqui. Se a palavra da fé chegou nesse lugar, Deus quer que a palavra da fé avance nessa cidade, avance nesse estado. Então eu não posso considerar dados naturais mais verdadeiros do que aquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso sujeitar tudo isso pela fé na palavra de Deus. Sabe, queridos, porque um lugar, ele não é abençoado porque é um lugar, é porque os abençoados estão nesse lugar, queridos. Aleluia. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma ideia, um pensamento, um sofisma, algo que você acha que vá de encontro à palavra de Deus, precisa ser sujeitado por aquilo que a Bíblia diz. Aleluia. E a gente vê, queridos, que no mundo eles são bem posicionados para aquilo que eles creem, para aquilo que eles consideram, essas pessoas consideram como verdade. E nós vamos nos posicionar naquilo que a palavra de Deus diz ou vamos concordar com o mundo? Vamos dizer com o mundo que é assim mesmo, que é dessa forma mesmo. Eu não acho bem que casamento funciona assim. Para que a submissão? Mas sabe, queridos, toda e qualquer instituição que Deus criou, Ele sabe como funciona. E Ele disse na sua palavra como deve ser regido, como um casamento deve ser mantido. O homem como cabeça, a mulher como auxiliadora idônea. Deus não errou. Eu preciso aceitar isso como verdade. Eu preciso acolher a palavra de Deus como verdade, assim como conduzir os meus filhos no caminho de Deus, no reino de Deus. Não vou ensinar só falando. Os nossos filhos precisam ver a gente posicionado na palavra. A gente firme na palavra, não titubeando, não negociando com o mundo, mas ficando firme naquilo que a palavra de Deus diz.
Em Josué, no capítulo 1, no verso 8, eu vou encerrar com esse texto. Deus dá uma instrução a Josué. Josué está assumindo o lugar que era de Moisés. Que grande responsabilidade. Um líder sensacional. Alguém que foi usado por Deus para tirar o povo que estava vivendo tantos anos em escravidão. Um homem ousado. Um homem que recebeu a palavra de Deus e disse sim e caminhou naquilo que Deus disse. Nesse momento, Josué estava assumindo essa responsabilidade. Mas Deus deu a ele a fórmula do sucesso para o seu ministério. E ele disse, não cesse de falar do livro desta lei. Antes, medita nele, no livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido no seu casamento? Coloque ele alinhado com a palavra de Deus. Quer ser bem-sucedido no seu ministério? Coloque o seu ministério alinhado à palavra de Deus. Quer ter filhos bem-sucedidos? Que a criação dos seus filhos sejam alinhados com a palavra de Deus. Aleluia! É isso que Deus está dizendo. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele nos deixou instruções específicas. Sabe, porque Deus não pegou os seus filhos e deixou aí, a ver navios, sem ter nenhuma instrução, sem ter nenhuma direção. Não, Ele deixou a sua palavra e o seu Espírito para nos conduzir em triunfo, para nos conduzir ao plano e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Você pode ficar de pé? Nós temos alguns minutinhos. E eu quero render graças ao Senhor por essa palavra, porque eu sei onde eu estava quando essa palavra me alcançou. Eu sei que havia um fato transitório natural, querendo oprimir a minha família, querendo oprimir a minha vida, que dizia que o cenário era de morte, que dizia que o cenário era de endividamento, que dizia que não tinha jeito, que dizia algo natural, queridos, mas sabe, eu acolhi essa palavra, eu cheguei nessa palavra e eu aceitei ela como verdade. Eu precisei me posicionar como todos nós precisamos nos posicionar diariamente na palavra de Deus. Você não vai perder por se posicionar na palavra. Você não vai perder por cumprir princípios, por dizer não quando alguém quer que você negligencie a palavra de Deus. Quando alguém quer que você faça algo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Deus vai honrar você por estar firme na palavra. Deus vai honrar o seu casamento por você estar alinhando o seu casamento à palavra de Deus. Deus vai te honrar no seu ministério. Aleluia. Por você estar alinhando aquilo que você pensa e acha a respeito de ministério à luz do que a palavra de Deus diz. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar pelo posicionamento firme. Por você colocar a palavra como a âncora da sua alma. Como algo inegociável. Como algo que você não vai abrir mão, ainda que você tenha que entristecer algumas pessoas. Por causa do seu posicionamento. Ei, Deus vai te honrar, queridos. Por você estar firme. Por você não abrir mão de congregar. Por você não abrir mão de servir ao Senhor. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque Ele é a verdade imutável, Senhor. A tua palavra que tem nos conduzido até aqui. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós podemos, Senhor, é por causa do Senhor e da sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós somos tão gratos, Senhor, a Ti. Por aquilo que a sua palavra diz e tem se cumprido nas nossas vidas. Tanta bondade, tanta fidelidade, Senhor. Tanto bem o Senhor tem nos feito. Nós temos provado e visto, Pai, que o Senhor é bom demais. E que a sua palavra não muda. Aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito vai se cumprir. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
Se você está aqui e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, se você ainda não fez dele Senhor da sua vida, essa é a sua oportunidade, esse convite é o convite que vai mudar completamente a sua vida. Não é para você mudar de religião, não é para você mudar de igreja, é para você fazer uma aliança com o Senhor. Se você está aqui e deseja fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão, a gente quer orar por você e com você. Tem alguém? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você está aqui, é crente, recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas, esse é o seu momento. Tem uma equipe aqui preparada para ministrar a você e você vai sair daqui cheio do Espírito. Tem alguém? Levante sua mão. Tem alguém aqui nessa noite que está sentindo alguma dor, recebeu algum diagnóstico e deseja receber imposição de mãos para ser curado? Imposição de mãos é um princípio bíblico, queridos, que funciona, que está escrito na palavra do Senhor. Tem alguém? Todos curados? Glória a Deus, queridos, sejam abençoados, amém? Na prática dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa, hein, irmãos? Vou nem perguntar se você foi abençoado, porque eu tenho certeza que sim, amém? Antes de você ir, eu quero indicar alguns livros que tem tudo a ver com essa palavra e para você continuar se alimentando, fortalecendo o seu espírito, amém? O primeiro deles é Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin, um dos livros preferidos do nosso pastor. Ele já leu incontáveis vezes. Livro muito bom. Também é um livro que mudou a vida de alguém, de um dos autores, escritores bem renomados no ministério, que é o Charles Capps. Então, você que conhece os livros dele, ele foi influenciado e leu esse livro e mudou a vida dele. Então, fica aí a dica, livro muito bom. A palavra irresistível de Deus, imutável, irrefutável, poderosa. Então, esse aqui é do Kenneth Wayne Hagin, do filho do Kenneth Hagin. Então, livro muito bom também, você precisa ler. E a última indicação, Edifique o Seu Fundamento, do autor Rick Renner. Então, todos esses livros estão disponíveis lá no Verbo Shop. Passa lá no Verbo Shop, vê, escolhe uma literatura, essa ou outra, mas não deixa de passar lá e investir na sua vida espiritual, investir no seu crescimento. Amém? Então, nesse momento agora, vamos nos despedir e tenha um resto de semana abençoado na prática da palavra e vá em paz. E até domingo tem culto, 3 cultos, domingo às 10 horas, às 16 horas e às 18 horas. Lembrando que nesse sábado tem Vips in Love e passa lá no balcão de formações e faz a inscrição do Acamp Kids. Amém? Então, vá em paz e seja abençoado na prática da palavra.